Olá a todos, estamos aqui em mais um Sustentabilidade no Guia. Com o apoio do Sintserv, é o canal de sustentabilidade no Guia da Cerveja. Posso dizer que eu estou com o prazer de, mais uma vez, estar junto com a Ornella Vilardo, a diretora de sustentabilidade da Heineken, e também o Caio Miranda, diretor de sustentabilidade da Ambev. Olá, Ornella, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Tudo jóia, Rodrigo? Um prazer estar aqui com vocês, com o Caio. Maravilha. Fale, Caio, tudo bem? Tudo jóia, obrigado pelo convite mais uma vez. Para mim sempre é um prazer estar aqui aprendendo com a Ornella, com você e fazendo parte dessa discussão tão importante. Maravilha. E hoje eu acho que o tema é bastante descontraído, afinal, é um tema de bar, né? Um lugar que todo mundo gosta de estar, gostoso da gente poder tomar uma cerveja. E aí, o que eu achava legal para a gente poder começar a contextualizar a importância desse lugar, né? A gente vai falar bastante de sustentabilidade, mas o bar é um local estratégico, né? Seja comercialmente, mas também vai ser um lugar estratégico para a gente falar de como a gente consegue atuar. Conta um pouquinho, Ornella, vou começar contigo, dessa importância do bar, trazer um pouco de números aí, como que os bares são importantes para a Heineken hoje. Bom, perfeito, Rodrigo. Para o mercado cervejeiro, fundamentais, né? É um canal comercial para o setor assim, preponderante, né? Para a forma da gente fazer negócio, quando a gente fala do consumo frio da bebida, né? Quando a pessoa realmente toma ali, né, a bebida e tem uma experiência de consumo interessante e que pode trazer outros elementos ali na sua experiência. Então, hoje a Brasel fala, né, que a Associação de Bares e Restaurantes, num montante aí de aproximadamente 1,2 milhão de bares no Brasil, o que é muito significativo, né? E um dado interessante é que 85% desse número são microempresas, são microempreendedores. Então, é um mercado que movimenta a economia, né? Já que esse setor da economia é o que traz geração de empregos, etc. Eu tive até a informação outro dia que esse é o setor mais importante para a geração do primeiro emprego, né? Então, é um setor de entrada, né, e que realmente tem a empregabilidade como um fator fundamental. Para a Heineken, a gente tem ali uma segmentação, né, de clientes dentro desse mundo enorme, né, que tem inúmeros perfis de bares e restaurantes. Então, a gente tem uma segmentação até para entender a melhor forma de acessar, de entregar, né, valor ali na relação comercial que a gente tem com cada um desses perfis de clientes, entendendo as demandas e as necessidades individuais. Então, acho que, de forma geral, para começar com grandes números, acho que são esses os pontos principais. Bacana, Ornella. Caio, traz um pouquinho para a gente da visão da Ambev também, da importância dos bares e restaurantes aí para a cadeia. Não, os bares, restaurantes, eles são nossos parceiros essenciais. Se você pensar, né, eu tive aqui numa outra oportunidade, falei do propósito da Ambev. O nosso propósito é sonhar grande para ter mais razões para brindar. E o brinde, ele acontece na sua grande maioria nos bares, nos restaurantes, né? Quando a gente fala que as pessoas vão para celebrar, para comemorar, para poder ter seu espaço de relaxar, às vezes discutir, às vezes negociar. Então eles são essenciais, são parte da nossa cultura, né? Para a Ambev, não só para a Ambev, para a Heineken, para uma série de outras empresas, como a Ornella bem colocou, é onde flui o negócio, onde a economia cresce, onde ela se desenvolve. Tem vários dados aí do impacto da cadeia de bares e restaurantes e da cerveja para a economia. Os números variam de país para país, mas é super relevante. Então, é fundamental a gente atender bem, a gente fazer com que a experiência do cliente, do bar, do restaurante com as nossas empresas, ela seja fundamental, seja importante, seja positiva, e também porque aí você conecta com o consumidor, né? Então, é um ponto onde o consumidor, ele saboreia as nossas marcas, saboreia esse líquido incrível que é a cerveja, e que ele vai aprender às vezes mais, onde vai discutir sobre o produto, vai aprender sobre o produto. Então, eles desempenham um papel aí fundamental para o nosso setor.
Não, muito bacana isso, porque realmente é onde a gente tem todos os filósofos, né, em torno da cerveja, os palpiteiros, os que querem discutir sobre política, jogo de futebol, a relacionamento, né? Estão ali em volta desse momento tão importante. Desculpa só te interromper, não, Rodrigo. Dizem que o bar é a primeira rede social, né? Porque era onde as pessoas iam para falar de tudo, né? Esse lugar que a rede social ocupou, o bar ele foi a primeira rede social. E onde aconteciam muitas conexões, inclusive, né? Muitas pessoas se conhecendo pela primeira vez num bar, por que não? E é interessante a gente começar a pousar, então, na temática de sustentabilidade, porque eu acho que o primeiro item que é legal a gente olhar, e se vocês se quiserem trazer mais itens, super aberto aqui para vocês poderem contar um pouco mais, mas é como essa cerveja chega no bar, né? Afinal de contas, né, a cerveja não nasce do bar, não brota do bar, né? Precisa ser levada, seja um keg de chopp, seja uma garrafa de cerveja, ela precisa chegar lá, né? E como que a gente consegue, talvez, fazer isso de forma mais sustentável? Caio, começo contigo agora. Bom, na parte de logística, né, eu não vou entrar aqui na parte anterior à logística, porque a gente já conversou sobre isso no passado. Eu sei que o Guia também tem diversas matérias, aí, diversos chats contando um pouco disso. Mas na parte de logística, a gente tem um projeto a gente chama de Green Logistics, não é bem um projeto, né, mas é a logística verde, como que a gente faz com que o nosso produto saia desde a cervejaria e chegue até a mão do consumidor com o menor impacto para o planeta, né? Nosso sonho para o futuro é que o impacto seja zero, que a gente consiga compensar tudo que a gente faz nesse caminho para que a natureza não seja impactada, para que o meio ambiente, as pessoas não sejam impactadas. E aí, Rodrigo, acho que a principal iniciativa ela envolve os veículos elétricos, né? Hoje, a nossa principal iniciativa, né, eu não vou falar das outras, vou focar um pouquinho nisso, que vai desde o caminhão elétrico, né, que é para levar do nosso centro de distribuição até o bar, e também as motos elétricas. A gente tem um aplicativo de delivery, que é o Zé Delivery, então a gente também está explorando motos elétricas para os nossos parceiros entregadores, né? As motos não são nossas, mas a gente quer também incentivar isso nesse setor. E o caminhão elétrico ele traz um monte de vantagem, né? A gente ainda sofre um pouquinho aí, a Ornella também pode contar um pouquinho da experiência da Heineken, talvez para achar a parte financeira, né? Quais são as rotas, distâncias, valor do investimento, o retorno sobre o investimento quando ele acontece, mas sem dúvida é financeiramente rentável, é financeiramente sustentável, e você tira ruído, você tira a poluição, você tira a emissão de carbono, você faz com que a experiência do dono do bar, quando chega o caminhão elétrico, ela é melhor, da nossa força de entrega também é melhor, porque o caminhão elétrico tem menos ruído para quem dirige também. Então, esse é o grande pilar hoje, a grande iniciativa que a gente tem. Já chegamos a mais ou menos 255 veículos elétricos, Rodrigo. Hoje, se eu não estou mal aí dos números, a maior frota elétrica do país é a frota da companhia, que opera com terceiros. E a gente tem um desafio aí para chegar, pelo menos até o final do ano, com mais o dobro disso, chegar a 500 veículos elétricos, começando principalmente nas capitais, essas rotas que eu te falei, que tem que ter um mínimo de quilometragem para compensar. Mas esse é o principal hoje. Muito bacana. E ver que é uma coisa de longo prazo, né? Não é simplesmente no início, mas é uma coisa que está pensada como realmente um projeto. Ornella, e como é que está isso na Heineken? Como que vocês estão olhando para essa parte logística da entrega da cerveja, afinal? Sim, bom, a gente tem uma parceria já de longo prazo. Na verdade, a gente foi uma das empresas fundadoras, né, do PLVB, que é o Programa de Logística Verde Brasil, um programa que abrange diversos setores, inclusive as próprias empresas, né, de logística do país, para entender ali soluções de gestão de frotas, né, para entender inovações que possam realmente trazer um diferencial para independente ali do setor de atuação. Então, esse é uma frente que a gente vem trabalhando há bastante tempo.
E é interessante que até foi desenvolvido um selo, né, para realmente reconhecer essas empresas que conseguem fazer avanços e entregar ali resultados reais, né? Então, acho que esse é um ponto mais histórico. A gente vem também com a parte de energias renováveis, olhando desde ali dos centros de distribuição, então garantindo que ali a gente também garante a presença de empilhadeiras elétricas, né? E na distribuição secundária, que é quando o caminhão sai do nosso centro de distribuição com o produto e vai para os pontos de venda, também ganhar tração dentro dessa linha que o Caio trouxe de caminhões elétricos, né? Hoje a gente tem 2 principais cidades foco onde a gente tem atuado com caminhões elétricos, que é Salvador e São Paulo, mas a gente também tem um plano aí agressivo de expansão até 2030, que são essenciais, né, para a gente conseguir chegar ali nas reduções de escopo 3 que a gente precisa, que são bem desafiadoras. Então, acho que está em linha, inclusive, com, né, o que o setor vem fazendo de modo geral. Não, perfeito. E é exatamente esse exemplo do setor que é bacana, né? Se você reúne o que vocês estão fazendo, o Caio já trouxe aqui como uma das principais frotas e juntando, com certeza deve ser o setor com mais frotas elétricas no Brasil, porque você ouve bastante falar e envolve muito. Eu acho que esse exemplo é muito legal ser puxado e ser naturalmente copiado positivamente, né? Por outros setores também, que a gente precisa disso. Então agora vamos entrar um pouco mais para dentro do bar, né? Abra as portas aqui do bar, aqui, por favor, sentem. Uma vez que o transporte já foi feito, que a cerveja já chegou, a gente precisa gelar essa cerveja. Afinal, cerveja quente não está com nada, pelo menos no Brasil, né? Lá fora até que servem diretamente muitas vezes, vai estar a menos 10 graus, até dá para servir. Mas aqui, realmente, a gente precisa gelar essa cerveja, e gelar consome energia, né? Consome bastante energia. E aí tem 2 aspectos interessantes para a gente falar desse consumo, porque a gente está falando muitas vezes de uma geladeira, queria que vocês comentassem um pouco sobre geladeira, mas principalmente sobre uma coisa muito legal, que é o suprimento dessa energia, como que esse bar hoje consegue fazer uma gestão melhor de energia. Queria que vocês falassem um pouquinho dos projetos que vocês têm voltado para os bares, que eu acho que é um dos grandes diferenciais desse setor aí, quando você fala sobre emissões escopo 3, até escopo 4 quase, na verdade, né? Porque não está dentro da operação direta, mas, entre aspas, vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Vou começar com a Ornella dessa vez. Rodrigo, a gente, com o lançamento da plataforma Green Your City, que foi a plataforma de causa da marca Heineken, a gente estabeleceu que, dentre os pilares, a gente entregaria, né, como meta 50% dos nossos clientes abastecidos com energia renovável, né, dos nossos bares e restaurantes tendo abastecimento de energia renovável até 2030. Então, desde 2021, quando a gente fez esse compromisso público, né, a gente se baseou muito na solução de geração distribuída, que é como você garante geradores de energia 100% renovável, territorialmente falando, né? Então você garante ali dentro dos estados que vão ter distribuição para aquele determinado território e levando essa energia que muitas vezes chega a ter um benefício, né? Dependendo do estado que a gente está falando, a gente tem uma variação de 10% a 40% inclusive de redução de custo, né? Ali da energia que o consumidor, né, que o cliente pode acessar. Então, você tem a acessibilidade a uma energia renovável ao mesmo tempo que você tem um benefício de custo real para o cliente. Então, esse foi a nossa grande aposta como primeiro ano da plataforma. A gente ficou muito feliz porque, além da plataforma atender os nossos clientes, bares e restaurantes, a gente também abriu essa possibilidade para consumidores finais, né? E a gente chegou aí com uma base de clientes já no primeiro ano, num patamar de 12 mil, né, contratos ali ativos a partir do programa. Então, isso é fonte de muito orgulho, porque a gente viu que a gente conseguiu, de alguma maneira,
ser uma ponte, né, e fazer algo que já era disponível, porque geração distribuída não é uma solução da Heineken, né, é uma solução de mercado, uma solução já madura, né, nos mercados europeus. Eu acho que não é, a gente não está inventando nenhuma roda, mas a gente é um elo facilitador da cadeia, e eu acho que essa é a beleza da coisa. Não, e é isso, né? Menos custo com mais sustentabilidade. Por que não? Exato. Tão simples quanto isso, né? Essas soluções são muito bacanas, soluções inteligentes para o mercado. Caio, conta um pouquinho como que é a experiência da Ambev nessa parte de energia para os bares e restaurantes. Você comentou, né, das geladeiras, né? Isso, também. As geladeiras, elas são aí uma parte super importante do negócio do bar, como a Ornella também explicou. Você levar essa energia renovável para os bares e restaurantes é parte do compromisso que a Heineken tem, que a Ambev também tem, que o setor acho que tem como um todo. Mas as geladeiras, você tem basicamente 2 tipos de situação, né? Que essa iniciativa ela endereça as duas, mas no nosso caso, além das geladeiras próprias que cada cliente tem, a Ambev tem mais ou menos 650 mil geladeiras no mercado, né? Que a gente cede para os clientes para que eles deixem o produto gelado, né, na temperatura que o nosso consumidor ele gosta, né? E desses, a gente decidiu, há 3 anos, a gente começou um projeto de como que você vai transformando esse parque, né? Porque você pensa que isso não foi instalado de uma vez só, né? Então, a gente começa a ter esses equipamentos lá antes dos anos 2000, e você tem que fazer a atualização, né? Então, desde 2008, a gente vem trabalhando para transformar 100% desses 660 mil coolers em eco-coolers, né? Desde trocar o gás, trocar o material que é feito, etc. Desses 660 mil, a gente já conseguiu mais ou menos 460 mil, a gente já transformou nesse novo formato, né? Alguns já foram comprados como eco-coolers, então a gente está conseguindo fechar esse gap, né? Fechar essa diferença, para que 100% deles consumam menos energia, utilizem o gás correto, sejam feitos de materiais que podem ser reciclados, né? Essa, às vezes, alguma pegadinha que tem no mercado, né? O pessoal fala, não, esse material é reciclável, mas não necessariamente você consegue reciclar, se não tiver a indústria correta para fazer. Então, a gente se adiantou, a gente conseguiu criar, Rodrigo, a gente montou um parque de reforma de coolers, fica lá em São Bernardo do Campo, é o nosso primeiro projeto. Então, a gente consegue levar todos os equipamentos para lá também, para fazer teste, ver inovação, ver novas tecnologias, né? Só para você ter uma ideia, assim, a gente já conseguiu reciclar de material o equivalente a mais de 2 torres Eiffel nesse período. Então, é algo super importante, porque você acaba economizando também, né, os recursos do planeta, dos materiais que vão ser necessários para fazer esses coolers, essas geladeiras, né? Então, é um grande desafio. Eu te diria que deve ser o nosso segundo maior, ou terceiro maior desafio, quando você olha os compromissos de longo prazo para reduzir emissão de carbono e reuso de materiais, né? Eu digo segundo ou terceiro, porque a gente ainda tem uma parte de agricultura, que a gente já conversou aqui também, tem uma parte de logística que a gente falou, então as geladeiras eles são super relevantes. E aí a gente tem, como a Ornella falou também, você simplificar, né? Qual que é o nosso papel aí, né? Eu acho que a Ornella resumiu muito bem como a gente conecta, né, os nossos bares, nossos clientes com essas fontes de energia renovável. O que para as grandes empresas é algo que é relativamente simples, às vezes quando você vai para esse universo aí de 1 milhão e 200 mil bares e restaurantes, não é tão fácil de ser feito. E aí a gente é esse agente facilitador. A gente começou com uma startup que chama Lemon, lá em 2020, a levar energia renovável para os clientes. E basicamente o que ele faz é conseguir simplificar, tirar a burocracia para que o bar possa ter acesso à energia limpa, energia renovável, por um custo menor, como a Ornella também comentou. Então é uma ganha porque o cliente ele consegue economizar a sua conta, ganha
setor, porque nossa emissão de carbono, de escopo 3, ela reduz, porque a energia é renovável e o bar é parte da nossa cadeia, ganha a sociedade, porque você está melhorando a matriz de energia que é consumida no país. Então, a gente é super incentivador dessas práticas e como setor, eu acho que é extremamente relevante a gente continuar facilitando a vida do nosso cliente. Olha que interessante, né? Então, você reduz o consumo de energia e o preço da energia, né? Então, essa redução, assim, de gasto aumenta exponencialmente aí para quem tiver como parceiro e dentro dos programas que vocês oferecem. Isso tem uma questão interessante, né? De realmente o parceiro, o bar, o restaurante aderir, né, ao que é ofertado, né? Muitas vezes, assim, você tem tanta coisa bacana acontecendo e alguns aderem e você não tem a aderência dos outros. Aqui a gente vai fazer um convite aberto a clientes Heineken, clientes Ambev, façam aderência a esses programas fantásticos para a sustentabilidade que vocês vão reduzir a conta de vocês. Então, vale a pena parar um tempinho para ler e entender esses projetos que são muito bacanas para o meio ambiente, para a sociedade, para vocês também, para o bolso de cada... E até digo mais, Rodrigo, ela pode me corrigir aqui se eu estiver errado, mas tanto o nosso programa quanto da Heineken, acho que ele não é exclusivo para quem é nosso cliente. Ele é para bares e restaurantes em geral. Então, quem quiser se somar a essas iniciativas, não precisa ser nosso cliente, né, Ornella? Acho que também não precisa ser cliente da Heineken, né? Não, exatamente. Não tem então, essa assim, restrição, não. Podem, então, todos convidados para ajudar. Muito bom. Meu cunhado, ele usa o da Heineken, inclusive. Ele já me contou. Ele, como pessoa física, conseguiu fazer a aderência em casa, né? Como consumidor. Bom, vamos para o próximo passo, que é legal também, porque então a gente já tem lá nossa cerveja gelada, já estamos sentados aqui no bar, a cerveja chegou com caminhão elétrico e resolvemos aqui pedir 2 tipos diferentes que a gente pode pedir, né? Vou falar que o Caio aqui vai pedir um chopp, a Ornella vai pedir uma cerveja, uma garrafa de cerveja. Quando a gente vai para o chopp, é mais ou menos fácil a gente falar sobre embalagem, né? Os chamados kegs, né? Os barris de chopp, que vão e voltam diversas vezes. Alguém vai falar para mim quantas vezes dá para usar um barril de chopp, que essa informação eu não tenho, mas é muito legal, porque é uma das primeiras, vamos dizer assim, principais embalagens aí que vai o conteúdo de cerveja reutilizado diversas vezes, né? Retornável, lavado e tudo mais. Quando a gente vai para as garrafas, principalmente hoje 600 ml, grande parte também ainda em parte de retornáveis, né? Eu queria falar um pouco sobre retornáveis, da importância da retornável, mas também o trabalho que está por trás de retornável, né? Então, assim, a retornável parece um pouco daquele questão do lixo, né? Você coloca o lixo lá e ele desaparece, né? Mas não é bem assim, tem um trabalho grande por trás para acontecer. Caio, conta um pouquinho aí, como que é retornáveis para a Ambev? Eu te diria até que quando você olha para a retornabilidade, a gente olha não só a retornabilidade da própria garrafa, mas às vezes da matéria-prima da qual ela é feita, né? Então, o vidro, né? Então, quando a gente fala de retornar as nossas garrafas, a gente também olha, além disso, como que a gente faz para que o vidro que vai para o mercado, de uma forma geral, também retorne, porque gera economia em escala, é melhor para o meio ambiente, uma série de impactos positivos aí que você conhece super bem também, Rodrigo. Na primeira parte que você falou do chopp, o barril, na verdade, ele não tem uma limitação de número de usos, né? Se bem manuseado, você tem que fazer a troca da válvula, fazer a troca de algumas peças, mas que não é algo tão complexo, né? Então, a não ser que tenha choque muito forte, alguma coisa, você pode usar um barril aí por vários anos, e então é uma embalagem super sustentável, né? E que também dá uma experiência diferente para o consumidor. Quando você olha para a garrafa, a gente tem estudos, ou a nossa análise normalmente ela vai por volta de 23 a 25, 26 vezes que você consegue reusar uma garrafa. Porque a garrafa ela tem um contato, né? Então ela tem algum nível de estresse do vidro, em que ele é submetido na hora que vai pôr na geladeira, na hora que você leva para sua casa, na hora que ele é manuseado dentro do bar e do restaurante. E a garrafa, quando ela chega em algum nível de estresse do material, ela pode se romper, né? Então, a gente também tem uma questão de segurança no consumo muito importante relacionado com isso. Mas no vidro, na garrafa retornável, a gente vai por um pouco mais de 20 vezes. E tem um papel fundamental, Rodrigo, você garantir essa cadeia de retornabilidade, né? Parece um negócio que você volta lá para a época dos seus avós, né? Eles levavam a garrafa até o supermercado, trocavam.
não só de cerveja, mas de refrigerante, tudo. Parece um negócio que era das antigas, né, antiquado, mas pelo contrário, a gente vê como o comportamento mais sustentável que o nosso consumidor pode ter, porque ele gera economia de recursos da natureza, né? Então, para você refazer vidro, você consome energia, você consome material, você consome uma série de recursos, e que quando você retorna a garrafa e ela pode ser reusada, você deixa de fazer isso. Ele gera para o bar, né, para o restaurante, uma vantagem também bastante grande, porque ele pode vender por um preço mais acessível para o nosso consumidor. Então, a embalagem retornável, ela vende por um preço talvez melhor do que uma embalagem que é de uso único. E quando a gente olha para a cadeia como um todo, você tem aí um monte de impactos positivos que podem ser gerados, desde empresas, startups que buscam vidro, buscam a garrafa, encontram esses materiais, até as pessoas que vivem disso, as cooperativas. A gente tem iniciativas com cooperativas para recolha de materiais, de vidro, plástico, lata, etc. Então, eu te diria que retornável pode soar antiquado, mas é o futuro. É isso aí, né? A gente reaprendendo com os nossos ancestrais. Ornella, conta um pouquinho do trabalho por trás. É fácil, é difícil? Como que é esse processo do retornável aí? E como que ele é considerado para poder, talvez, tentar expandir o quanto mais e a gente ter cada vez mais materiais sendo reutilizados? Sim. Eu acho que a fala do Caio, né, e a gente discute muito isso dentro do Sindserv, como a gente tem um setor historicamente circular, né? E como isso não é algo de agora, muitas indústrias, enfim, quebrando cabeça para tentar achar soluções de circularidade, e esse é um setor que, né, nasceu lá há décadas com esse racional. Então, hoje, é um setor que, né, pode falar com tranquilidade que mais da metade do portfólio, né, a grande maioria do seu portfólio é um portfólio circular. E, do ponto de vista de emissões, né, uma garrafa retornável chega a ser 7 vezes menos intensiva em emissões de CO2 comparado a uma embalagem one-way. Então, você tem um ganho muito interessante também quando a gente pensa em redução de emissões. Tem a questão da margem, né, do cliente, porque a gente consegue chegar num preço melhor, então o cliente, né, ganha, o consumidor final pode comprar um produto mais acessível. E tem um modelo, né, que você consegue, devido à sua própria estrutura de coleta, né, garantir que essa garrafa volte esse número de vezes ali para o ciclo, e no final dela a gente chama do que a gente denomina como quebra proposital, onde você necessariamente garante que no final da vida útil dela, a grande maioria, e acima de 90%, volta para uma indústria vidreira, e esse material efetivamente volta a ser uma nova garrafa. A gente não dispersa ela, né, enfim, a ponto de ter uma dificuldade de coleta e de reciclagem desse material no final da vida útil. Então, é uma equação muito que fecha, assim, sabe, em todos os sentidos. É bom para o planeta, é bom para o cliente, é bom, né, para a indústria, faz todo sentido em todos os sentidos. Então, acho que esse é um ponto interessante de destacar. O desafio é que o setor ainda tem um percentual de venda de produtos descartáveis dentro desse ambiente, né, do bar. A gente não tem, por exemplo, como portfólio Heineken, 100% de embalagens retornáveis, né? Essa é a nossa busca, mas essa não é uma realidade atualmente. Então, a gente vem buscando inúmeras soluções, seja com parceiros, né? Por exemplo, com o Glasses Good, que é um parceiro de décadas já, hoje um projeto da Abrab que coleta garrafas de vidro, né, em bares e restaurantes em todo o Brasil. Para citar um dos exemplos, né? A gente vem trabalhando, por exemplo, com protótipos de máquinas que trituram o vidro dentro do ponto de venda,
né, onde você entregue ali um serviço adicional para o dono do estabelecimento, né, para a gestão ali do resíduo dele, e fazendo essa coleta. Então, como você traz soluções e possibilidades. E, por último, como a gente pode utilizar a nossa própria infraestrutura de coleta, de caminhões, né, de pessoal ali que está na ponta fazendo essa coleta da retornável, eventualmente trazendo também as embalagens descartáveis, né, e usando essa, eventualmente, ociosidade do caminhão quando ele está voltando para o centro de distribuição, em prol aí de uma coleta de uma garrafa que poderia, né, ter o risco de ir para um aterro sanitário. Então, essas são as múltiplas soluções que a gente tenta endereçar para trazer ali com que o ponto de venda seja o mais circular possível, né? Seja via retornabilidade, seja via reciclagem. Muito bom, muito legal. Duas coisas bacanas, ciclo fechado, né, super importante na retornabilidade, seja na quebra, nessa daquela quebra proposital, e menos custo para o consumidor quando traz sustentabilidade. Ou seja, mais uma vez a sustentabilidade aí reduzindo o uso de recursos e custo para as pessoas. Bom, falamos então sobre retornáveis e agora vamos falar sobre os outros tipos, né? As garrafas ou embalagens de uso único. A gente está falando de garrafas, falando de latas, até quando a gente fala, por exemplo, de refrigerantes ou águas, muitas vezes falando de garrafas PET. Como que a gente consegue ajudar bares e restaurantes, né? Esses parceiros tão importantes para ter lá nossas marcas, com a retornabilidade, com a logística reversa, com a reciclagem desses materiais para que a gente consiga que essas embalagens de uso único não vão acabar no lixo deles e no aterro sanitário ou em qualquer outro lugar, como, por exemplo, no Brasil, que a gente ainda tem 40% dos materiais indo para lixões. Como que a gente consegue fazer com que essas nossas queridas embalagens que levam o sagrado líquido possa ser retornada para a cadeia? Pessoal, vou começar então com Ornella. Boa. Além dos programas, né, os próprios programas que a gente tem de apoio a cooperativas, né? Hoje o grupo apoia 270 cooperativas em todo o Brasil. Elas acabam prestando, né, muitas vezes serviços em municípios, principalmente, né, que tem ali a lei do grande gerador, onde o ponto de venda precisa dar uma destinação correta. Então, isso naturalmente já, né, acontece por meio dos projetos que a gente financia, mas eu queria trazer um outro elemento importante, o nosso papel como grandes indústrias, brand owners, né, que são marcas reconhecidas e tudo, como que a gente pode, inclusive, tracionar esse mercado numa outra lógica, que é não só apoiando projetos de logística reversa, mas trazendo conteúdo reciclado para as embalagens e, portanto, criando mercados, né, criando demanda para esses materiais que muitas vezes não tem nem mercado estabelecido e, por isso, acabam não tendo, né, viabilidade econômica na reciclagem. Acho que eu trago um exemplo aqui de um projeto que a gente trouxe o ano passado com a marca Devassa para incluir conteúdo reciclado, PCR, nas embalagens secundárias, que são os shrinks, né? Então, é aquele plástico flexível que envolve as embalagens, que muitas vezes vão para o bar ali pela latinha, ou o próprio long neck, e que não tinham valor, né, de mercado, acabavam se perdendo ali, e as taxas de reciclagem baixíssimas, né? Então, a gente, em parceria com a Dow, que tinha um projeto com a Bumera, de coleta desse material, traz, né, então, a viabilidade de um PCR, de um material que pode ser aplicado nesse shrink, e dessa maneira a gente promove. Então, a gente entrou com isso para a marca Devassa, né, até para fazer a validação, técnicas e etc. Mas a ideia é que a gente expanda isso para toda a linha da companhia. Então, acho que essa é uma outra lógica que não só ali o investimento em programas de logística reversa, né? Não, bacana, fomentar, né? Fomentar que a cadeia seja cíclica e contínua, né? Bem interessante, muito legal esse approach. Caio, conta pra gente.
Como que a Ambev vem fazendo isso? Acho que a Ornella tocou num ponto essencial, né? A parte da inovação. Como é que você, sendo esse agente facilitador que a gente falou no começo, né? Mas também a gente é um agente causador de problemas ao meio ambiente, né? Digo problema no sentido que a gente coloca bilhões de embalagens todos os anos no mercado e eu acho que como setor, e a Heineken e a Ambev, acho que lideram essas agendas, a gente não diz, não, isso não é um problema nosso, né? Pelo contrário, as duas empresas elas têm um foco muito grande em ser parte da solução, né? A gente poderia falar assim, não, o que falta é só a educação do consumidor, porque ele pega essa embalagem e não dá a destinação adequada. Não, a gente tem a nossa responsabilidade também, e a gente busca através, como esse exemplo que a Ornella deu é perfeito, como você pode ir incentivando cadeias que não existem para reciclar materiais, para buscar outras opções, para buscar tecnologia. Eu vejo muito parecido, vejo que é o caminho, né? Mesmo a logística reversa, como a gente conhece, ela precisa de tecnologia, ela precisa de dados, né? Não preciso contar aqui muito o exemplo da Green Mining, que para a gente é um baita inspiração, uma baita inspiração de como você pode trazer isso para algo que todo mundo pensa, não, já tem aí a cadeia consolidada, o pessoal que recolhe. Não, sempre dá para você melhorar, sempre dá para você ser mais eficiente, sempre dá para você fazer isso numa escala maior. E as empresas, nesse ponto, agora voltando ao agente facilitador, a gente pode ser um agente facilitador, né? Como a gente ajuda a que esses negócios prosperem, né? Como você pode, a gente fala do nosso propósito aqui de dividir a prosperidade, né? Dividir a prosperidade com o bar, com o restaurante, dividir a prosperidade com a cadeia, prosperidade com quem vive também de buscar esses materiais, né? De criar essas novas oportunidades. Então, acho que passa muito por aí, Rodrigo, para a gente chegar nos compromissos que a gente tem de 2025, 2030, 2040. A gente não vai conseguir sozinho e a gente não vai conseguir sem inovação e tecnologia, né? Cadeia de alumínio no Brasil, ela já tem algo de bastante consolidado, né? A de vidro, o setor tem trabalhado para ela aumentar. Plástico sempre ainda vai ser, acho que talvez o maior desafio de curto e médio prazo. Muita coisa interessante aparecendo para longo prazo, que a gente tem que começar a desenvolver, investir agora, né? Essa mudança que a Ornella falou, você não faz ela em 1 ano, 2 anos para você levar para o portfólio. Você começa agora para daqui 3, 4 anos. Então, é muito interessante ver esse compromisso do setor de resolver esses problemas, ou de ser parte da solução. Eu acho que esse é o futuro. Eu não sei se eu respondi bem sua pergunta, mas eu me inspirei aqui nesse ponto da Ornella e acabei por outro caminho, Rodrigo. Caio, não, mas foi muito bom, porque eu acho que a palavra compromisso ela é muito forte, né? Principalmente quando você faz e busca as metas, e aí tem umas questões também que eu não vou entrar tanto porque aqui é mais bar, mas assim, metas atreladas a resultados das empresas, resultados de distribuição de lucros dos funcionários, quer dizer, virar prioridade, né? E isso, quando você tem essas metas empresariais que caem para as pessoas que estão lá no dia a dia, é super importante porque você atrela a responsabilidade pessoal, né, com os compromissos que as empresas, que o setor, inclusive, podemos falar assim, colocou para o mercado. Então, acho que a mensagem que vocês colocaram é super bem, vamos dizer assim, colocada e inspiradora para outros setores também, que não fazem tanto quanto o setor cervejeiro, né? E eu acho que o bacana do Sindiserve estar aqui, reunir Heineken e Ambev juntos para falar sobre o setor, é realmente o que a gente fala dessa contribuição de concorrentes que conseguem mostrar para o mercado que faz sentido fazer melhor, faz sentido trazer esses benefícios aí e ser cada vez mais sustentável, que outros setores possam, mais uma vez, se inspirar com os exemplos de vocês. E aí, falando de exemplos, vou deixar um pouco aberto, eu queria ouvir um pouco mais de alguns outros desafios interessantes, né? Seja o consumo de água, seja materiais de ponto de venda, seja até usar mais tecnologia também, né, para nesse relacionamento com o bar, o que vocês têm visto ou feito que seja legal passar para os consumidores, ou mesmo os bares até conhecerem, saber que é interessante e traz também essa pegada sustentável.
Conta pra gente, Caio, o que mais que você tem aí na manga? Não necessariamente eles estão ligados à área que eu atuo aqui na Ambev, mas eu acho que tem 2 programas muito, muito relevantes que envolvem bares e restaurantes para a gente. Um é um piloto que a gente começou para combate à fome, para ajudar o combate à fome, né? Então, a gente sabe que os bares e restaurantes, eles têm um alto índice também de produtos que não são utilizados perto da data de vencimento, aquela comida, aquela refeição que foi feita e não foi servida porque ninguém comprou. Então, a gente começou um piloto no Rio de Janeiro para conectar os nossos clientes, os nossos bares e restaurantes, com as startups, as organizações que ajudam a entregar isso para quem precisa. Então, para mim, assim, é um super inspirador e motivo de muito orgulho aqui interno da gente poder ajudar nisso, envolvendo bares e restaurantes também como agentes de mudança, né? A gente ajudar, né, em vez de desperdiçar, você conseguir ajudar quem precisa. E o outro é o Bora, que é a nossa plataforma de inclusão produtiva. Nosso grande objetivo é conectar a necessidade dos nossos clientes com a necessidade do nosso país de geração de emprego, né? Então, você pode ter lá, às vezes, perto do seu bar, do seu restaurante, uma pessoa que tem uma formação para trabalhar na cozinha, para ser garçom, para ser gerente, para te ajudar a montar um negócio melhor, e você está precisando disso no seu negócio. E o que a gente quer fazer, né, sendo esse agente facilitador, é conectar essas 2 pontas, né? Levar para o bar e para o restaurante, às vezes, uma mão de obra que ele precisa, né? E a Brasel, ela vem falando sobre isso, a necessidade, né? O setor voltou com força e o setor bares e restaurantes voltou com muita força depois da pandemia e hoje falta mão de obra. E, por outro lado, você tem pessoas precisando de emprego. Então, como que a gente pode conectar essas 2 pontas? Falando de bares e restaurantes, são duas iniciativas muito, muito legais que a gente tem. E só para fechar, falando de sustentabilidade, a gente tem 2 plataformas, além de levar energia renovável. A gente tem o SaveE, que é uma plataforma que a gente compartilha nossas melhores práticas na parte de economia de energia. Então, para ajudar, né, além de economizar lá da geladeira, que a gente trata mais diretamente, mas no dia a dia, como você pode economizar mais energia. Então, o SaveE, ele é aberto para qualquer pessoa, qualquer negócio, ele pode acessar, tem lá um roteirinho de como ele pode avaliar o consumo e melhorar. E com a mesma dinâmica, o SaveH, que é para água, né? Então, como que o bar, o restaurante, ele pode melhorar o consumo de água que ele tem, né? Coisas simples, dicas, como você pode melhorar. E a gente talvez aí ainda esse ano tenha uma boa notícia como startup de economia de água também, mas esse ainda está cozinhando no forno, Rodrigo. Muito bom, é isso aí, está sempre inovando, mas já trazendo algumas coisas reais, palpáveis, ótimo. E você, Ornella, conta pra gente o que tem acontecendo da Heineken. Dentro da nossa estratégia de sustentabilidade, um pilar fundamental para a nossa indústria, inclusive, é o de consumo responsável. E dentro dos compromissos também que a gente se propôs, é que a gente não tenha, até 2030, nenhum consumidor bebendo e dirigindo. É um compromisso bastante desafiador, né, que é o combate ao consumo nocivo do álcool, nesse caso, bebida e direção, né, nesse ambiente de consumo nocivo. E o que a gente fez, inclusive, um case muito interessante que a gente rodou em 2019 ainda, antes da pandemia, em bares em São Paulo e em Porto Alegre. A gente fez um experimento baseado em economia comportamental, entendendo ali a jornada de consumo desse consumidor que sai à noite, vai para o bar e vai dirigindo, vai de carro. Então, como se dá essa jornada, né, desde o momento em que ele decide ir de carro, que ele chega no bar, para no manobrista ou estaciona na rua, entra, consome e volta para casa.
e a gente desenvolveu uma série de nudges, né, que na economia comportamental são aqueles empurrõezinhos, né, que provocam uma mudança de comportamento, né, e ali uma mudança de comportamento positiva do consumidor naquele, de acordo, né, com o objetivo que a gente tinha. E a gente chegou num número muito interessante, de redução de 25% através, né, desses empurrõezinhos que iam desde adesivo colado no banheiro, né, você está dirigindo, até um lembrete ali na hora que ele deixa a chave com o manobrista, até a possibilidade dele ganhar uma porção se ele assinar um pledge que naquela noite ele não vai beber, né? E o garçom ter aquele papel fundamental ali de passar a mensagem, de passar. E a gente teve uma redução de 25%, né? Um quarto dos motoristas não beberam e dirigiram na noite em que eles tiveram ali aquela experiência. E essa é um pouco da forma como a gente quer levar isso nacionalmente, né? Então, a partir desse conhecimento e dessa experiência que a gente teve, a partir deste experimento de economia comportamental, aliado a um portfólio que hoje, inclusive, é até mais convidativo, né? Então, hoje a gente tem por exemplo, um SKU 00 que conseguiu ganhar o seu espaço de preferência ali do consumidor, conseguiu se provar que tem, né, um sabor e uma experiência tão próxima, né, a uma Heineken regular, que é a Heineken 00. Então, esse sendo aí um grande facilitador, né, e um grande empurrão para, de fato, a gente conseguir mudar o comportamento dentro desse ambiente. Então, acho que esse é um ponto que sai um pouquinho ali de fatores mais ambientais que a gente provocou. Acho que o Caio trouxe a questão da fome também nesse aspecto social. Queria trazer ali, destacar esse ponto em específico. Não, excelente. Exemplos sociais, exemplos de inclusão, exemplos de responsabilidade social com as outras pessoas, com as pessoas que estão em volta, né? Afinal, pegar um carro bêbado é exatamente você colocar ao risco as outras pessoas. Então, excelentes exemplos que vocês trouxeram. Fiquei muito feliz. E eu queria ouvir agora desafios, né? Então, assim, do que tem aí ainda de desafios, sabemos que temos diversos, mas o que seria um desafio prioridade quando você fala sobre os estabelecimentos, bares, restaurantes e sustentabilidade, né? Eu acho que você já trouxe, né, um desafio muito grande, né? E super interessante a pesquisa que vocês fizeram do desafio de chegar em ninguém dirigindo e bebendo. Acho que isso é um puto desafio, com certeza, né? Queria ouvir um pouco mais. Que mais desafios vocês sentem quando a gente fala do relacionamento com o bar e restaurante? Olha, eu acho que o desafio de olhar para uma gestão de resíduos mais ampla, para além de embalagens, eu diria que é um desafio importante quando a gente olha para resíduos orgânicos, por exemplo, né, que a gente sabe o mar de oportunidade que existe no Brasil nesse sentido. Acho que esse é um desafio claro. Eu acredito que aquele ponto que eu trouxe bem no começo, né, de empregabilidade, acho que a gente tem um desafio e uma oportunidade. A gente tem hoje uma taxa de jovens que não estudam e não trabalham altíssima no Brasil, né? Hoje, o público jovem em situação de vulnerabilidade é um dos públicos foco do nosso Instituto Heineken, que foi lançado no ano passado, né? A gente entendeu a cadeia de valor da Heineken e se propôs ali a trazer aqueles públicos mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, e os jovens em situação de vulnerabilidade são um deles. O quanto esse setor pode, né, trazer ali uma primeira oportunidade. Então, acho que esse é um desafio também que a gente enxerga, talvez mais até como oportunidade, como desafio, mas eu elencaria aqui também. Então, legal. A parte de desperdício de alimentos, né, é um dos pontos que está sendo mais olhado, inclusive fora do Brasil.
né? Você trouxe super bem. Esse desperdício, no final das contas, indo para um aterro, ele está gerando metano, e metano foi colocado como inimigo número 1, né, em mudanças climáticas. Então, Sim. sendo olhado realmente com forma muito grande. E o tamanho do mercado de bares e restaurantes, com o volume de empregos que é gerado, ele tem esse potencial de realmente ser um transformador e um motor aí para o primeiro emprego. Muito bem lembrado e colocado. Caio, e você? Conta pra gente. O que você vê aí de desafios principais nesse relacionamento com os bares e restaurantes? Assim, não é muito diferente do que a gente conversou aqui, Rodrigo. Acho que desafio para a sustentabilidade do bar, primeiro é você equacionar como você garante energia renovável a um preço que nem a gente comentou aqui, que seja mais barato, ou pelo menos empate com uma fonte não renovável, né? Acho que vai ser o grande desafio aí nosso como setor. 1.200.000 bares e restaurantes não é pouca coisa, né? A gente não vai conseguir mover essa agulha em 1 ano, 2 anos, é coisa para 5 anos, 6 anos, que vai depender de inovação. Então, como a gente pode ajudar os bares e restaurantes nessa jornada de sustentabilidade? Que nem a gente conversou, né? Não é só a energia elétrica, é a água que ele consome, é o resíduo que é gerado, é a comida que é desperdiçada, é a oportunidade de emprego que ele pode representar. Então, acho que como setor é super relevante trabalhar desde agora para que isso ganhe tração e cause um impacto. Pensa não me lembro direito aqui qual que é o número aqui do Brasil, mas se eu não me engano tinha algo como para cada real investido a gente gerava 3 ou 4, para cada emprego gerado a gente gerava 3 ou 4 na cadeia. Então a gente tem a possibilidade de causar um impacto muito, muito relevante. Fora que nós temos marcas que são amadas, né? As nossas, da Heineken, a gente consegue conectar com o consumidor, ele consegue entender as mensagens, a gente consegue passar mensagens às vezes de uma forma mais leve, né? E que consegue ser assimilada. Então, acho que com o bar e restaurante ele joga um papel fundamental nisso. É onde as pessoas vão se confraternizar, onde elas vão celebrar, onde às vezes elas vão chorar as mágoas, mas é um ponto chave dentro da nossa estratégia de sustentabilidade. São parceiros fundamentais e que a gente tem que, como setor, ajudá-los nessa jornada de sustentabilidade. Muito bom, realmente, as marcas são protagonistas, conseguem e têm esse potencial de protagonizar a mudança que a gente quer para o mundo, né? Que essas grandes marcas que vocês aí, graças a Deus temos vocês aí, que conseguem fazer e destravar as destravas aí que existem no mercado padrão para a gente tornar esse mercado cada vez mais sustentável. Muito obrigado, foi muito legal a contribuição e os projetos que estão acontecendo e todo mundo conhecer cada vez mais essas possibilidades. Ornella, super obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Ótima conversa, ótimas reflexões, como sempre. Valeu, Caio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ornella. Valeu pelo espaço e pela inspiração. Muito bom. Esse foi mais um Sustentabilidade no Guia, o canal de sustentabilidade do Guia da Cerveja, com o apoio do Sindiserve. Eu sou Rodrigo Oliveira, me despeço por aqui e agradeço a todo mundo que esteve aqui assistindo com a gente. Valeu!